Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes, estou aqui com o meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Nós juntos somos a Voz do Churrasco para mais um episódio para vocês que nos seguem, que gostam do nosso conteúdo, que compartilham, que indicam convidados, que indicam temas, né? Então, mais um episódio aí para vocês com muito carinho. É isso aí. E como eu sempre falo, nada disso acontece sem vocês que estão aí do outro lado nos apoiando, mas também sem as marcas que acreditam aqui nesse e investem no ecossistema do churrasco. Então, se você vai consumir qualquer coisa, eu já falei, entra aqui na Voz do Churrasco e veja quais são as marcas que durante todo o ano apoiam o nosso ecossistema com capacitação e educação. São essas marcas que nós precisamos também apoiar no dia a dia. Quais são elas, André? É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. E temos também agora nosso segundo programa com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o selo Capital Mundial do Churrasco. É um grande orgulho para nós aqui da mesa. É isso aí, Capital Mundial do Churrasco. Ó a bandeirinha lá no fundo, lá, ó. Tem a bandeirinha lá no fundo e tá na tela também. Capital Mundial do Churrasco, porque é o berço do churrasco, né? O Rio Grande do Sul é o berço do churrasco, é o epicentro do churrasco no Brasil. Verdade. E, né, a Porto Alegre também é a cidade com o maior número de churrasqueiras por habitante no mundo, né? Então, só por isso daí já levaria o título de Capital Mundial do Churrasco. Isso aí. Venha a Porto Alegre, visite as churrascarias, conheça os pontos turísticos que envolvem churrasco, é uma baita experiência. Zinho, primeiro pão de alho do Brasil, líder de mercado e agora cada vez mais próximo dos gaúchos com a linha Bolinha. Um trocadilho aí, Bolinha, né, Cristiano? É isso aí, a linha Bolinha. Linha Bolinha. Fica perfeita na airfryer, mas também na churrasqueira. É isso aí, logo mais a gente vai receber aí, ó, cortei o spoiler do convidado. Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente, frigorífico de suínos, GR, assessoria financeira, assessoria jurídica, são mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil. Você que precisa de assessoria, entre em contato com eles, porque a justiça começa pelo bolso. Pelo bolso, os guris vão te atender muito bem. Temos também Barão Erva Mate e Chás, há mais de 50 anos ao lado do Gaúcho, aí, a maior ervateira do mundo, parceira da Voz do Churrasco aí desde o início. Um abraço a toda a equipe da Barão e consuma os produtos da Barão que são de altíssimo nível. Quem mais? Cher Churrasqueiras, hein? Líder mundial de parrilhas de churrasqueiras, levando a cultura do churrasco há quase 50 anos aí por todo o mundo. Eles estão em mais de 90 países. Isso, entra no site deles, aí tem a linha profissional e tem a linha particular. São um brinquedo de adulto, é a coisa mais linda. É mesmo, né, Cristiane? Coisa linda, com a minha colinha. Lenscorp também, nosso parceiro e Lenscorp Marca Digital. E os apoiadores. Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Facas Dom Cássio Selaimen. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Red Bull, líder mundial, também presente aqui na nossa mesa. E quem mais? Facap Cor. É isso aí. Facap Cor, seguros e consórcios. Entra em contato com o José Luiz ou com o Carlos Gabardo lá. Os guris vão te atender super bem. Isso aí, Cristiane. Todos devidamente apresentados. Time forte, seleção aqui, hein? E tudo isso gravados nos estúdios Com. É isso aí, que é a nossa casa aqui em Porto Alegre. Sem mais delongas. Vamos para o convidado. Temos um convidado, como sempre, inédito. Especial, inédito por aqui. Inédito. E com um tema também inédito. É verdade. Tava na hora. Tava na hora, porque assim, a gente fala de churrasco, a gente fala de gastronomia, a gente fala de turismo, a gente fala de empreendedorismo, educação para a indústria, para todo esse ecossistema. E não dá para falar de ecossistema de churrasco e gastronomia, ainda mais no Brasil, sem falar de cerveja. É verdade. Já falamos de vinhos aqui também, e agora chegou a hora da cerveja. É isso aí, André? É isso aí. O cara que é um expert, assim, do mais alto gabarito. Cheruti, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Fazia horas que eu queria que tu viesse, hein? Faz tempo que a gente tá namorando esse negócio, né? É verdade. Aí nos encontramos em Caxias do Sul, eu não vi que era tu. Eu falei antes, eu achei que tu não fosse uma pessoa muito simpática. Tudo bem, agora já mudou, assim, essa percepção. E tava servindo cerveja boa aquele dia, hein? É verdade, a gente tava num evento bacana lá. Sou fã daqueles guris. Gosto da cerveja deles. E consumo. É legal mesmo. Que legal. Gosto mesmo. Mas, Cheruti, conta para as pessoas, para nossa audiência, quem é Cheruti? Vamos lá. Meu nome é Rafael Cheruti, eu sou natural e residente de Caxias do Sul, pertinho aqui de vocês, né? Poucas horinhas aí de distância. Hoje eu trabalho com cerveja, é o meu maior foco, na verdade. Desde 2017 para 2018, mais ou menos, o que era um hobby. Vocês vão lembrar que em 2017, 2016 foi, acho que talvez o maior boom de cerveja artesanal, né, no Rio Grande do Sul e no nosso país. E lá naquela época, em 2017,
eu tava um pouco cansado do que eu fazia na época. Acho que muita gente que vai para essas áreas sempre tem um discurso parecido, né? Sim. Tava meio de saco cheio do que eu fazia, não era o que eu queria. E aí, naquele momento, eu pensei, poxa, o que eu gosto de verdade, né? E aí, pô, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, pô, eu gosto muito de cerveja, né? E aí não tinha a menor ideia do que fazer, na verdade, né? Porque eu era um entusiasta, né? Eu entrei no mundo da cerveja por causa da cerveja artesanal. Desde 2011, 2012, mais ou menos, eu sou um consumidor entusiasta. E aí, naquele momento, lá em 2017, eu pensei, poxa, eu preciso de algo que eu goste muito, né? Eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu tava com 27 anos na época, tava num momento tipo, poxa, trabalhava com logística na época e pensei, o que eu vou fazer? Uma coisa que, né, me dê aquela vontade de acordar de manhã para fazer. E aí veio a questão da cerveja. Como eu disse, eu não tinha a menor ideia do que fazer, porque eu nunca fui cervejeiro caseiro, né? Nunca fiz cerveja Paneleiro, em casa, paneleiro. como Sim. muita gente é. Eu era um entusiasta, sempre gostei de conversar, de contar história, bater papo, obviamente de cerveja também. E aí eu fui tentar entender o que eu poderia fazer. E aí nessa época eu achei um curso de sommelier de cervejas, que foi o primeiro passo que eu dei. Fiz o curso em 2018, no início do ano, aqui em Porto Alegre, inclusive. E aí, a partir de então, troquei de emprego, nunca mais parei de estudar e hoje vivo, né, 100% da cerveja. Que legal. Que legal, hein? Que legal. Buscando a paixão, né? Acho que isso é o mais importante. Né? Empreendendo, né? E buscando aí aquilo que realmente faz sentido. Né? Porque, na verdade, se o cara não achar isso aí, o cara fica perdido no mundo, não é? Cara, eu lembro muito, assim, e ainda até hoje tem alguns episódios que eu lembro de antes, assim, de situações, quando eu escuto alguma pessoa falando sobre trabalho numa empresa, numa indústria convencional, eu fico pensando, poxa, era foda. Eu lembro muito, assim, pô, de episódios de coisas que tinha muito essa questão de manhã ter que trabalhar e, poxa vida, tem que ir de novo, né? Obviamente, sempre que a gente envolve uma paixão com o trabalho, a coisa toma uma dimensão diferente, Sim. a gente tem as obrigações, né, por óbvio, só que é muito mais fácil, né? Vocês podem falar isso, acho que com propriedade também. É muito mais fácil quando a gente está fazendo, de fato, algo que a gente gosta muito. Óbvio que a relação, né, com esse hobby, com essa coisa que a gente é apaixonado muda, mas é muito mais fácil acordar todo dia, buscar coisas diferentes, estudar o assunto, falar sobre o assunto, é muito mais tranquilo quando a gente se sente inserido, né, e fazendo parte de verdade. É Muito verdade. mais Isso, tranquilo. com certeza. E desse universo aí da cerveja, né, vamos falar um pouquinho o que mais te encanta e traga para nós aí um pouquinho, vamos falar desse, como a gente fala de churrasco, de gastronomia, né? Vamos falar um pouco aí de harmonizações, como é que a Legal, gente, legal. vamos falar desse tema. Legal. Antes da gente entrar na questão da harmonização, acho que é legal falar um pouquinho sobre cerveja no geral, Claro. para as pessoas terem uma noção assim melhor do que a gente está falando. Conceito. Boa. Conceitual. Contextualize. Hoje, o que a gente tem o que a maioria das pessoas tem no Brasil em relação à cerveja é um recorte muito pequeno do consumo de cerveja no nosso país e, eventualmente, algumas coisas da lei da pureza alemã e geralmente conceitos assim um pouco atrapalhados, né? Então, assim, de maneira resumida, cerveja é uma bebida, né, que é resultante de uma fermentação alcoólica de cereais, né? De maneira muito resumida é isso. Geralmente malte de cevada, né? Adição de lúpulo e por ação de uma levedura, que vai transformar lá açúcares, né? Nesse líquido maravilhoso que a gente tanto gosta. No Brasil, hoje, o último número que a gente tem, que acho que é 2024, que não saiu de 2025 ainda, um consumo em torno de 15 bilhões de litros por ano, tá? É bebida, hein? muita cerveja. É muita cerveja. Só que desses 15 bilhões de litros, menos de 2% é o que a gente chama de cerveja artesanal. Então, assim, mesmo que hoje em qualquer boteco, literalmente, que a gente vá, parece que tem uma cervejinha artesanal lá, ainda é muito, muito pequeno o consumo no Brasil. É bem pequeno de fato. Quando a gente fala artesanal, a gente está falando de cerveja de cervejarias independentes. Então, assim, quando a gente toma, sei lá, uma IPA de uma Patagônia, por exemplo, que é uma marca da Ambev, ela não entra nos 2%, ela entra nos 98%, porque ela pertence a um grande grupo, só para contextualizar Claro. a galera, né? Então, assim, eu tenho uma filosofia, embora eu tenha entrado para a cerveja por conta da cerveja artesanal, eu tenho uma filosofia que as duas coisas podem existir juntas sem nenhum tipo de problema. A cerveja, vou falar comercial, para falar da cerveja mainstream, cerveja de massa, o que seja, da cerveja artesanal. Eu acho que acho que um bom vendedor, né, a gente não precisa falar mal do que a gente quer falar mal do concorrente para falar do que a gente quer vender, Claro. certo? Se o produto que a gente está vendendo, o serviço que a gente está vendendo é bom, por si só, as qualidades e características dele, acho que tem que servir, né, pra gente ofertar o que a gente quer fazer.
Então, assim, a cerveja tradicional, né, a cerveja que todo mundo bebeu a vida toda, Brahma, Antártica, Skol e por aí vai, ela tem uma finalidade, que é ser uma cerveja muito leve, muito refrescante, pouco amarga, barata, né, para se beber em grande quantidade, muito gelada. E dentro do que ela se propõe e do que ela tem que ser, ela cumpre o que ela promete. Eu gostando ou não, tu gostando ou não, tu gostando ou não, certo? É uma questão de proposta, né? Claro. Aí eu vejo muita gente falando, não, a cerveja de volume ela não tem qualidade. Poxa vida, se uma indústria do tamanho da Ambev, do tamanho da Heineken não tem qualidade, o que sobra para as pequenas cervejarias, né? Então assim, vamos separar gosto pessoal, o que eu gosto, perfil sensorial de qualidade. Essas indústrias têm muita qualidade, muitos padrões e por aí vai. Então eles têm algo muito legal, que é escala, preço, repetibilidade e tudo mais. Acho que isso é louvável e é legal falar. E às vezes a galera acha que eu tô jogando contra, né, o time da artesanal. Agora, se a gente vai para cerveja artesanal, a gente está pensando num universo que a gente tem uma liberdade criativa muito maior, certo? Hoje, catalogados, a gente tem mais de 150 tipos de cerveja. Quando eu falo tipo de cerveja, ou estilo de cerveja, Pilsen é um tipo de cerveja, Weiss é um tipo de cerveja, IPA é um tipo de cerveja, Red Ale e assim por diante. Então são mais de 150 tipos de cerveja devidamente catalogados com todas as suas características. Dentro desse universo de 150 estilos de cerveja, vocês imaginem quanta informação a gente tem. A gente tem cerveja leve e cerveja forte, alcoólica. A gente tem cerveja doce, a gente tem cerveja amarga, cerveja ácida e até cerveja salgada em alguns casos. Saborzinho. Então, assim, exatamente, a gente tem cerveja com fruta, com Olha especiaria, aí, ó. com ervas. Muito obrigado. Muito bem. A gente tem fruta com especiarias, com ervas, com chocolate, com café. Então, olha a diversidade que a gente tem em relação à cerveja convencional, que acaba se limitando por questões comerciais, de volume e de escala, principalmente, a um único tipo de cerveja. Aquela cerveja que no Brasil a gente chama de Pilsen, né? Super levinho, super refrescante, como eu falei antes. Então, pela questão da diversidade, olha tudo que a gente já tem, né? Para falar como aspecto positivo. Eu costumo dizer que se a pessoa fala que não gosta de cerveja, é porque provavelmente ela ainda não bebeu uma cerveja para ela, o tipo de cerveja que ela vai gostar. É impossível a pessoa, em 150 tipos de cerveja, tendo cada um desses estilos, as releituras por cada marca, por cada indústria, chegar lá e dizer, não, eu não gosto de cerveja. Ela ainda não bebeu alguma coisa que vá tocar ela de alguma forma, tá? Então, assim, essa questão da diversidade já é um ponto, acho que, muito importante pra gente falar, né? Sim. Desmistificar mesmo, né? Exatamente. Aí eu vejo, enquanto eu tava aguardando antes, eu tava respondendo uma pessoa no Instagram que fez um comentário num vídeo que eu postei hoje. Ah, cerveja com fruta não é cerveja. Aí eu respondi, poxa vida, né? Desde, sei lá, mais de 5.000 anos atrás se usa fruta em produção de cerveja. Quando não tinha outros artifícios para trazer sabor, para trazer amargor, usava ervas e outras coisas. Então, assim, de novo, o recorte que a gente tem de cerveja no Brasil é o recortezinho da cervejinha gelada do churrasco no domingo, a cervejinha que todo mundo bebeu a vida toda, e algum traço ali da lei da pureza alemã que ouviu alguém falando e achou legal, né? Então, É cool esse recorte, falar. ele é muito pequeno diante de tanta coisa que a gente tem, né? E aí a gente pode pensar na questão das pequenas cervejarias, da cerveja local, né? De tu apoiar negócios locais, negócios que estão fomentando empregos na tua região. Um aspecto que é muito importante para a cerveja, o frescor, né? Tu tá consumindo uma cerveja perto, né, na tua cidade, no teu bairro, ela vai estar o mais fresca possível. Ela vai entregando, né? Ela vai estar entregando sensorialmente, ela vai estar no momento sensorial dela o mais legal possível, né? O mais fresca possível, jovem e tudo mais. Isso é muito importante para a cerveja, né? E aí, poderia falar muitas outras coisas, e aí a gente pode entrar numa das que mais me agrada, que é a questão da gastronomia, né? Que é a questão da harmonização. Obviamente, eu não entendo, não sou um conhecedor de vinho, gosto muito de vinho, bebo muito vinho. Na Serra Gaúcha, O cara é difícil, caxiense, né? a gente não beber vinho também. Mas assim, a cerveja, ela tem tanto ou mais capacidade para acompanhar a comida do que o vinho, né? Então assim, a gente tem, como eu falei antes, se a gente pensar em um ingrediente da cerveja, que é o malte, né, que é o ingrediente, assim, depois da água de maior volume numa cerveja, a gente tem malte que pode entregar características como pão, biscoito, mel, caramelo, chocolate, café, cacau. Então, olhem só por o recorte de um ingrediente, quantas características de aroma e sabor a gente pode ter. E aí, pensem em alimentos que tenham essas características para combinar. Né? Falei agora de caramelo tostado. Vamos pensar no churrasco. Acho que é a coisa mais óbvia possível para a gente pensar para estar acompanhando e fazendo essa harmonização que a gente chama por semelhança, né?
caramelizado da cerveja, caramelizado do churrasco, tostado. A gente tem cerveja com notas defumadas também, né? O defumado. Rauschbier. Então a gente tem isso aí, a gente tem muita coisa que a gente pode tirar de um ingrediente, né? Aí a gente pensa em lúpulo, a gente tem frutado, fruta cítrica, tropical, uma infinidade de aromas frutados, floral, herbal, né? A gente pegar uma cerveja assim com uma nota mais herbal, uma cerveja mais amarga com uma nota herbal, comer junto com uma carne, com um chimichurri, faz muito sentido, né? Uma carne um pouquinho mais gordurosa, uma cerveja amarga para cortar gordura, a nota herbal da cerveja combinando com o chimichurri, sabe? A gente tem muita coisa que pode fazer. Então, assim, a gente sabe que no Brasil a gente pensa muito no churrasco e naquela cervejinha estupidamente gelada para acompanhar. E é maravilhoso, diga-se de passagem, eu adoro fazer isso, né? Só que isso não é harmonização. É uma coisa um pouco diferente, né? Quando a gente fala de harmonização, aí de fato a gente precisa entender as características da bebida e as características do que a gente está comendo. Para aí sim, né, a partir disso, conseguir fazer escolhas melhores para combinar. E falo assim, sem medo nenhum de errar, que quando tu encontra uma cerveja certa para combinar com um prato, tu consegue melhorar tudo. Tu consegue melhorar a cerveja e tu consegue melhorar a comida, né? Às vezes a gente pega um negócio tão gostoso e pensa, poxa vida, dá para melhorar isso aqui? Dá para melhorar isso aqui. E com uma cerveja muito boa é a mesma coisa, né? Numa combinação, eventualmente tu consegue transformar ali uma refeição normal numa combinação muito mais interessante, né? Porque a ideia é que as duas coisas somadas sejam muito melhores do que as duas coisas isoladas, né? Então dá pra fazer muita coisa com cerveja e comida. Eu vou fazer um jabá aqui para uma das cervejas que eu gosto, porque para mim ela é interessante. Eu trabalhei com eles quando eu tinha bar e tudo. Uma Baden de frutas vermelhas, para mim, quando serve com cheesecake, é espetacular. Legal. Eu não sei exatamente qual a Baden de frutas vermelhas você tá falando, mas eu postei... Canela. Canela. Eu postei um vídeo de uma outra Baden hoje, com frutas vermelhas, muito legal. Então, assim, são cervejas, né, com esse perfil sensorial, que eventualmente a pessoa pode provar ela isolada e falar, poxa, legal, mas legal. Só que quando tu coloca alguma coisa junto pra comer, que é o caso que tu falou agora... Cara, é fantástico. É completamente diferente, é uma experiência completamente diferente. Eu lembro quando eu fiz o curso de sommelier, uma das aulas que eu mais gostei foi a harmonização. E na primeira aula de harmonização foi a harmonização com queijos. E na época foi servida uma cerveja belga, ácida e com framboesa. E a harmonização era simplesmente um queijo brie cortado. Combina super. E a ideia era que a framboesa da cerveja, né, levasse pro queijo. E eu lembro que eu fiquei, caramba, velho, isso aqui faz muito sentido. É muito diferente do que eu tinha provado, assim. E aí na hora foi um choque, assim, sabe? Porque eu já tinha feito, tipo, a IPA e hambúrguer, que é um negócio super pizza de calabresa, hambúrguer, todo mundo fala. Mas aí quando tu vai pra uma coisa um pouquinho mais elaborada, tu vê que a cerveja, ela tem muito espaço à mesa, né? E é algo que a gente, infelizmente, explora muito pouco, né? No Brasil, especialmente. Por favor, aproveite. Eu acho legal essa coisa da combinação, da harmonização, porque eu lembro, eu morei na Irlanda. Legal. E quando eu cheguei na Irlanda, óbvio que a gente tem que falar da Guinness, né? E aí, quando eu cheguei, eu tomei a Guinness, óbvio que eu não gostei da Guinness. Achei um gosto de café esquisito, forte, amargo, aquele negócio. E aí, eu lembro que uns amigos nossos que já estavam lá há mais tempo, levaram a gente pra comer, pra jantar, e aí tomar com a Guinness. E aí, a gente comeu aquele Steel Guinness lá, aquele... cozido. Um cozido, né? O que é feito com Guinness, inclusive. Maravilhoso. E aí, a gente tomou a Guinness e realmente a gente falou, nossa, como isso combina, porque o prato é gorduroso, né? O prato, tem uma explosão, ele é forte. Então, combinou super, assim, com a Guinness, e aí eu aprendi a gostar de Guinness. A Guinness é uma cerveja icônica, né? Acho que todo mundo já viu, pelo menos já viu num filme, já viu em algum lugar a cerveja. E ela é uma cerveja que, num primeiro momento, ela pode parecer super intensa, super não sei o quê, super tudo. E tu bota ela na boca, ela é uma cerveja extremamente rala, né? Em termos assim, ela tem o corpo bem baixinho. Ela tem aquela espuma cremosa que parece que tu vai comer de colher, mas quando tu coloca na boca, ela tem o corpo baixinho. Ela é pouco alcoólica, tem menos álcool que uma Pilsen de supermercado, né? Então ela é uma cerveja leve, mas tem essa informação, né? É importante falar que leve, quando a gente fala de cerveja, é álcool. Né? Leve não é amargo, pouco sabor. A Guinness é uma cerveja saborosa, mas surpreendentemente leve pra quem vê no primeiro momento, né? Então, e ela vai muito bem, né? Com carne, com chocolate, com várias situações assim que a gente consegue acompanhar. E o cozido é super clássico. Cozido, cara, faz uma carne, vamos trazer pro Brasil, né? Faz a carne de panela da tua avó lá e bota uma lata de cerveja escura dentro. Então, cara, é bem isso. Fantástico. Uma polenta mole. Mas é exatamente isso. E a gente tem a mania, assim, né? Eu tento trazer um pouco isso. Vamos harmonizar com goulash. Porra, velho, faz a carne de panela da tua avó, que a tua mãe fazia, que é um cozido, sabe? Um negócio. Tenta trazer um pouco pra nós, assim, também, sabe? Eu tento muito, né? Hoje eu faço muito trabalho de rede social, né? E eu tento muito trazer esse lado B, o lado menos glamuroso da cerveja, sabe? Da cerveja artesanal. Porque a galera pensa muito assim, pô, isso não é acessível pra mim,
isso, sabe, não é pro meu paladar. E quando a gente consegue aproximar com alguns pequenos pontos, fica muito mais fácil, né? A minha trajetória em rede social, por exemplo, ela mudou completamente quando eu parei de falar necessariamente o que eu queria falar do queijo brie com a cerveja belga de R$60. Eu não queria falar da Brahma, entendeu? Que era o que mais na época me chamava a Sim. atenção, né? E aí, em determinado momento, eu entendi que eu precisava falar o que eu entendia sobre coisas que as pessoas queriam ver. E que elas tinham conhecimento para poder absorver, né? Exatamente. Então, assim, quando eu mostro lá uma cerveja de R$100 que foi produzida na Bélgica, que tem adição de frutas vermelhas, etc e tal, isso não é comum para a maior parte dos brasileiros. É uma pena, infelizmente, né? Sim. Por várias questões, por acesso, por questões financeiras e entre outras coisas. Só que quando tu bota uma Brahma na tela, é um negócio que todo mundo já viu, todo mundo já bebeu, todo mundo já teve contato em algum momento. Então, em rede social, quando eu tive, né, o crescimento em rede social, foi falando de assuntos que as pessoas conheciam. E aí o cara vê eu falando da Brahma, e eventualmente quando ele me vê falando de outra coisa um pouquinho diferente, aí ele vai dizer, pô, legal, ele falou da Brahma aqui, eu me identifico, mas agora eu vou experimentar uma cerveja diferente. É muito mais fácil do que tu chegar logo de cara com uma cerveja super cara e super diferente, né? Tu falou, tu bebeu a Guinness a primeira vez, tu achou estranha, achou Sim. diferente, né? Então se o primeiro contato do cara for com uma coisa muito diferente, muito provavelmente ele vai ter esse choque, vai dizer, bah, não é pra mim, infelizmente. Tu teve a sorte de depois, né, ter alguém lá, te pegou pela mão, levou lá pra te mostrar uma Sim. coisa diferente. É. Mas nem sempre é Ah, assim, e eu né? tive a sorte que tinha Guinness, né? A gente tropeçava na rua, né? Sim, e custando €2, Sim, provavelmente. 2 euros. Cara, foi a mesma Exato. coisa quando eu 2 euros. fui morar na Austrália, 2010, não era IPA, por exemplo, aqui não era algo assim que tu ia no boteco ou no 2010. mercado, 2010. Sim, a oferta era muito pequena. Era muito Até pequeno. hoje a gente não acha É. Guinness em qualquer lugar. Não, Guinness não. Guinness aqui em Porto Alegre é difícil. Em qualquer É. lugar. Só Ah. em São Paulo e olha lá. Tipo, você não acha. E aí a IPA eu fui tomar, cara, cheguei na Austrália, né, me imagina, pub bombando, 20 todo tipo de torneira, de 500 coisas. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Também fiquei- Ah, primeiro dia era o seguinte, né, meu, me dá uma provinha de cada coisa que nós vamos ver o que vão fazer aqui, né? E aí o cara me serviu, eu não sei por cargas d'água, ele me largou, a primeira ele me largou uma IPA, cara. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu falei, pá, mas essa cerveja aqui deve ser uma Bock, né? O cara lembra do Bock do pai, né? Aham, mais avermelhado. Aí eu provei, falei, pá, meu, mas que troço, bate um gosto tempero de galeta, a primeira coisa que me veio era um amargor assim do vinagre. É uma boa referência. E aí eu disse, meu Deus, cara, não, tira esse troço daqui. Cara, hoje é uma das cervejas que eu mais gosto de tomar, mas naquele primeiro choque pra mim foi um troço assim que, cara, eu falei, meu, tempero de galeta, não vou tomar esse troço. A primeira vez que eu tomei uma IPA, eu acho que foi em 2012 ou 2013, provavelmente. E eu comprei no supermercado, levei pra casa, e eu e minha esposa abrimos e tal, e a gente tomou, e daí a nossa conversa foi tipo assim, não tá certo, né? Não é. Não tá. Será que as pessoas tomam isso, será? Né? Só que é aquilo que eu comentei antes, né? Quando tu entra meio desavisado, é um problema às vezes, né? Sim. Porque eu conheço muita gente que começou tomando cerveja artesanal com IPA e achou uma droga. Porque, pô, a gente não tá acostumado com amargor de maneira Sim. geral, né? A gente é treinado, inclusive, né? Desde criança, uma coisa amarga, pô, não é legal, vai me fazer mal. Até uma certa defesa que a gente tem, né? E aí, muita gente tomou. Sabe o amigo que tá começando a beber cerveja, que toma uma IPA, toma não sei o quê. Aí dá IPA pro cara que tomou Brahma a vida toda. Não dá, É o que não acontece dá, com não dá. é o que acontece com a E maioria. acontece muito isso, né? Né. Então, assim, na minha rede social e nos trabalhos que eu faço presenciais, eu trabalho numa cervejaria também, né? Então, tenho esse contato. Trabalha com os guris? Eu sou sommelier e responsável pelo marketing da Labia Cervejaria. Labi, ó, os guris, ó. Pode falar aí. O produto de vocês é a fuder. Sou É boa. fã, sou cliente. Red Ale eu tenho na minha geladeira. Red Ale é um xodó. Não, meu, verdade. Red Ale é, cara, é espetacular. Eu sempre tenho Red Ale na minha geladeira. É uma das que eu mais muito gosto. boa mesmo. A Red Ale é uma cerveja, é um case muito legal, né? Porque ela já foi eleita 8 vezes melhor do Brasil na categoria, foi premiada em Londres 3 anos consecutivos, premiada em Bruxelas. Como coisa boa. Tem muita coisa legal, tem um produto muito legal e muita consistência, que eu acho que, falando da questão da qualidade, né, de antes, qualidade é isso, né? Sim. Processo, padronização e tudo mais. Mas voltando, a questão que eu tento levar muito pra minha rede social é essa questão do ensinamento do básico, né? Lá em 2017, quando eu resolvi fazer um curso sommelier, 2016, nessa época, eu tinha muita dificuldade de encontrar informação sobre cerveja, né? Tinha algum outro canal no YouTube, mas geralmente não eram pessoas que eram profissionais do meio, então era como se fosse eu, sem uma qualificação, falando sobre cerveja, né? Então, Era não mais tinham só muitas- amadores. não tinha muita informação confiável. Então, quando eu comecei a criar conteúdo para rede social, eu pensei, eu preciso criar um conteúdo que eu gostaria de ter visto lá em 2016. Legal, legal. Quando eu tava entrando. Porque, não tinha muita informação.
muito do que tinha era em inglês, eram em páginas de fora. No Brasil a gente tinha pouca coisa. E a gente sabe que busca em Google também não é muito legal, porque não é o melhor não é o melhor conteúdo que aparece primeiro, né? Sim. Em YouTube, enfim. Então a gente foi eu fui muito pra esse lado, assim, eu preciso falar de coisas que as pessoas queiram ouvir de uma maneira simples, mas que agregue alguma coisa para elas, né? Então hoje eu tenho um foco muito grande em falar sobre cerveja convencionais, levar um pouquinho para cerveja um pouco mais elaborada, até chegar em rótulos que são referência, né, no mundo todo. Fala um pouquinho também sobre gastronomia de maneira simples, assim, né? Eu tento não trazer muito essa questão da harmonização, porque aí parece um negócio que tá fora do cara. Inatingível, às E vezes. eu prefiro uma questão assim, tipo, ó, vou te ensinar um petisco pra tu tomar com uma cervejinha gelada. Acho que conversa muito mais com todo mundo do que, né? Então, assim, eu faço um vídeo lá falando, pô, vou te ensinar aqui um petisquinho pra cervejinha gelada. E aí, no final do vídeo, eu falo, tá, se tu quiser levar isso aqui pra um outro lugar, aí toma isso aqui, junto, que vai ficar melhor do que tomar com a braminha ali geladinha, que é muito bom uma batatinha com uma cervejinha gelada. Pô, Quem é que não clássico gosta, né? brasileiro. Mas, de novo, não é uma harmonização. Então, se tu quiser levar isso aqui pra um outro nível, dá pra te fazer isso, isso e isso. E aí a gente vai brincando e fazendo com que as pessoas se identifiquem. De novo, porque se a pessoa não se identificar, já era, né? Ela não vai acompanhar, ela não vai perder 1 minuto e meio da vida dela, né? Que um vídeo é 1 minuto e meio, e mesmo assim as pessoas não assistem, né? Então a gente tem que prender a pessoa e, de novo, mostrar coisas que elas são acostumadas. E a cerveja faz parte da vida das pessoas, né? Desde sempre, né? Sim. Assim como o churrasco, eu sempre costumo falar. A cerveja é muito melhor quando a gente tá com outras pessoas, né? Claro. Churrasco, né? Eu brinco, e aí, pô, talvez me corrija aqui agora. Mas vamos lá. Se eu tô com vontade só de comer carne, eu posso ir na churrascaria comer carne, né? Se eu tô só com vontade de comer carne, simplesmente. Quando eu faço churrasco, e eu faço churrasco todo final de semana, é o momento ali que eu tô com a minha família em casa, que a gente faz um mate, depois a gente começa a tomar uma cervejinha, abre umas cervejinhas diferentes, vai bebendo, conversando. Geralmente a gente faz churrasco não só pra comer carne, né? Eu acho que pra mim o churrasco é muito isso, de criança, com meu pai, com a minha mãe, né, com a família e tudo mais. E a cerveja, no geral, ela é muito mais legal quando compartilhada, né, com outras pessoas. Então eu acho que é um link bacana de fazer. E a partir do momento que a gente entende melhor a cerveja e a gente consegue levar ela pra junto, não só do churrasco, mas da gastronomia de maneira geral, eu acho que é um diferencial muito grande que a gente tem, né? Em treinamentos que eventualmente eu dou, eu falo muito isso pra bar e restaurante. Pô, tu tem uma puta oportunidade aqui de aumentar teu ticket médio, de fazer com que o teu cliente experimente uma coisa que talvez ele não vai experimentar em outro lugar, porque ninguém falou pra ele que a Red Ale combinava lá com um vazio, por exemplo, Sim. sabe? Top, Então, top. assim, se tu consegue fazer isso no teu estabelecimento, tu vai fazer com que, eventualmente, o ticket médio aumente, que a pessoa volte, fidelizar cliente, fazer ações, né? Isso já puxando muito um papo de cervejaria, né? Que é um contato muito grande Sim, que sim. a gente É. acaba tendo, né? Então, assim, a cerveja, ela tem toda essa capacidade. Então, eu não preciso falar, meu Deus, a Brahma usa milho, é uma porcaria, blá, 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 pra falar, não, mas isso aqui é bom. Cara, esquece a cerveja De escala, né? no sentido de falar mal dela Sim. e vamos focar em, olha quantas coisas legais a gente já falou sobre a cerveja, né? A gente pode usar isso, né? Não preciso falar mal do produto A para vender o B se ele tiver qualidade e argumentos Tem suficientes. público pra Com todo certeza. mundo. Exatamente. E um negócio que eu acho legal, assim, eu vou trazer uma, já que tu falou lá de 2016, quando tu começou, vou trazer um ponto que eu acho muito engraçado. Fato, né? Por exemplo, assim, chega, vou pegar meus tios aí, você depois não me incomoda. Pega os tio velho lá, meus tio velho, 60 e poucos anos. Vocês ficam tomando essas coisas aí, vocês só querem essas cervejas artesanais. Vocês não tomam cerveja, ficam naquele miado, né? Só que o que acontece? Eu acho, não, eu tenho certeza pelo que eu vivo, que as pessoas confundem estilos de cerveja, porque tudo que não é cerveja de larga escala, Pilsen ou Lager, virou artesanal. Tudo que não é Pilsen é Sim. artesanal. É. E esse conceito não tá correto, né? Se tu puder comentar Claro. sobre isso, porque isso é importante, às vezes as pessoas não sabem o que estão falando. Vamos lá. A gente, eu falei antes ali, tem 150 estilos de cerveja pelo menos, né? O tipo de cerveja que a gente bebe no Brasil, que é o que a gente chama de cerveja tipo Pilsen no Brasil, ela nada mais é que uma variação, né? Ao longo de muito, não é da noite pro dia, isso foi um período aí de muitos e muito mais centenas de anos acontecendo. Que ela foi uma evolução a partir das Pilsens europeias, tá? A gente tem a Pilsen original, que é a Pilsen tcheca, né? Inclusive eu tenho uma tatuagem aqui da primeira Pilsen do mundo, que é a minha cerveja preferida. Tá no boné também, inclusive, né? Que É legal. a primeira Pilsen do mundo, né? Pilsner Urquell, o nome da cerveja. É a primeira Pilsen do mundo, que surgiu em 1842 na cidade de Pilsen, na República Tcheca. Por isso o nome da cerveja. Aí depois os alemães fizeram a sua versão dessa cerveja, né? Então a gente tem a Czech Pilsner e a German Pilsner, né? A cerveja tcheca e a cerveja alemã. E aí isso foi para os Estados Unidos
e em um determinado momento se buscou cervejas mais leves e mais baratas. Isso a gente tá falando na década de 30, mais ou menos, tá? E é assim, momento de crise econômica, teve lei seca, as pessoas pararam de consumir álcool, então teve um contexto muito grande, né, para falar econômico, social e tudo mais. E aí começaram a ter variações dessas cervejas europeias, cervejas mais leves, menos amargas, porque tinha muita gente acostumada a beber refrigerante, que não estava mais bebendo cerveja, entre outras coisas. E aí se buscou um produto que fosse sensorialmente mais fácil de entrada e que fosse mais barato, porque afinal de contas era uma época econômica muito complicada. Começou a se usar milho, principalmente na cerveja nessa época, porque era um cereal em abundância, né, nos Estados Unidos. E aí se produziu um tipo de cerveja chamado American Lager, que basicamente é uma versão, como eu disse, simplificada, mais branda das Pilsens europeias, tá? Como a gente aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão de tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente trouxe isso muito pra cá. Então, basicamente, o que a gente bebe no Brasil hoje chama de Pilsen de supermercado, tecnicamente falando, é uma cerveja do tipo American Lager. Algumas até colocam um pequenininho no rótulo, no cantinho. Só que se convencionou, Pilsen no Brasil basicamente é uma cerveja leve e clara, dourada, loira, com espuma branca, né? Então ficou por uma questão de comunicação, ficou muito fácil. Se hoje a cervejaria tirar o Pilsen do rótulo e botar American Lager, ferrou. Não vende. Eu tive bar, Não vende. Eu tinha, era a mesma cerveja se eu botasse Lager ou Pilsen, que a Lager é, dependendo do estilo ou da cervejaria, tão boa quanto. Cara, não vende. Não, eu quero a Pilsen. A Lager eu não quero. O povo não sabe. É exatamente isso. Então tem toda essa questão, né? Então as pessoas... De novo, é aquilo que a gente falou, eu falei do recorte antes. Esse é um recorte da cerveja no Brasil, que é o consumo de American Lager, leve, gelada, para ser bem grande quantidade no churrasco. Não é ruim, tem seus méritos, embora a galera critique, ela é exatamente como ela tem que ser, né? Ela não... Assim, o brasileiro tá provado que o brasileiro gosta, no geral, de cerveja muito leve, para beber geladinha, refrescante e tudo mais. Então, se eventualmente um de nós aqui não gostar, não quer dizer que ela não presta, né? Não quer dizer que ela não é boa. Ela tem ali, ela cumpre o seu propósito, né? Agora, se a gente pegar uma Pilsen alemã, uma Pilsen tcheca, são cervejas completamente diferentes. Sim. São cervejas mais amargas, mais aromáticas, com mais estrutura no geral, né? Então, assim, eu sempre falo que é minha cerveja preferida, né? Maravilhosa. Tenho sempre na geladeira, bebo uma lata dela por semana, pelo menos, é maravilhosa. Mas é um produto já diferente, é um produto que talvez o cara que bebeu a Braminha a vida toda, ele vai tomar e vai dizer, opa, diferente, né? Então, forte. Vai dizer que é forte. A palavra é forte. Ela tem menos álcool que uma Brahma, por exemplo. Forte. Tem menos teor alcoólico que uma Brahma, por exemplo. Mas é uma cerveja com mais corpo, né? Com mais informação sensorial. Então tem muito essa questão, né? A gente acha, e aí tem todo esse recorte, né? Voltando ao que tu perguntou, que a cerveja de verdade é Pilsen, que não é Pilsen, né? No Brasil, é um outro tipo de cerveja, e tudo o resto é cerveja artesanal. Sim. E, na verdade, tudo é cerveja, né? É isso que eu penso. Eu tenho esse pensamento, assim, muito... que é meio utópico, na verdade, do momento que a gente vai chamar só de cerveja. Chamar tudo de cerveja, porque é tudo cerveja, né? Assim, cerveja com fruta, cerveja com isso e aquilo. De novo, há 8 mil anos atrás, 6, 7, 8 mil anos atrás, já se produzia cerveja com erva, com fruta, com especiaria, quando as pessoas nem sabiam da existência do lúpulo, por exemplo. Então, assim, é muito fácil falar, não, cerveja com fruta não é cerveja. Poxa vida, né? Eu sei que é desconhecimento, Sim. Ninguém é obrigado a saber disso. Claro. Mas assim, se eu não domino um assunto, eu acho que não é muito inteligente da minha parte sair falando sobre ele, né? Assim, pelo menos com propriedade e falando que as pessoas estão erradas no que elas estão consumindo, né? Pra mim, assim, não é Brahma, não é Skol, não é Heineken. Corona. Não é aquelas Baratex. É tudo artesanal. No meu ponto de vista. Porque, assim, pela minha ignorância. No Brasil, as pessoas perguntam qual que é a diferença da cerveja comum para artesanal. No Brasil... Paulaner, pra mim, já é artesanal. Então, assim, tu imagina a Paulaner, que é uma fábrica que produz milhões de litros, é chamada de artesanal. Pra mim, já é artesanal. Né? Ela é uma cerveja de larga escala. Tu vê como as pessoas confundem perfil sensorial que elas gostam com artesanal ou produzida com melhores ingredientes. É que eu tomava muito Paulaner na Irlanda. Eu adoro Paulaner. Eu tomava muito. Né? Quem não gosta, e era 2 euros. Não é, inclusive. É verdade. E também custava 2 euros. Sim. Então, pra não ficar tomando Guinness, a gente tomava Paulaner. Pô, 30 conto quando tá um preço razoável, né? Acho que é uma garrafinha de 500 ml. Tinha uma APA também que a gente E agora tem lata também, né? Paulaner, é isso aí. Mas custa os mesmos 30 e tantos reais, né? Não, lá tudo era 2 euros. Então, tinha uma APA também que a gente tomava lá, mas não vou lembrar o nome. Mas era... E tinha uma Red também, mas era tudo 2 euros. E pra mim... Só que assim, tudo era Guinness,
O resto, tudo é pra mim, todas as cervejas da Irlanda são artesanais. Esse Mas conceito que o brasileiro tem. isso aí, é exatamente esse recorte, fica bem desenhado, né? É Porque isso. assim, a gente não tem uma diferenciação de legislação pra falar que é artesanal ou não. Cerveja é cerveja. É. Ponto final. A gente vai ter as questões lá dentro da cerveja, que é cerveja puro malte, cerveja de trigo, enfim, do que for, né? Sim. Mas é tudo cerveja pela legislação, né? Então, assim, não dá pra diferenciar. Eu sei que nos Estados Unidos eles têm um número que é muito tosco pra tentar falar o que é artesanal ou não, mas é tantos milhões de litros, mas é muito... Vago. Acho que é muito vago, assim, né? Aham. Então, assim, pela legislação no Brasil, é tudo cerveja, Sim. né? Então, assim, não tem a cerveja mainstream e cerveja artesanal. Não existe essa diferenciação. Obviamente, a questão de impostos é diferente, porque as grandes pagam Claro. menos, por outras questões. Mas, assim, tudo que a gente tem que obedecer, tudo que a gente tem que entregar para o mapa, por exemplo, é a mesma coisa. E assim por diante, né? Então não tem a divisão. Mas o recorte, ele é muito claro na cabeça do brasileiro, né? Sim. Cerveja leve, pouco amarga, barata é Pilsen. É cerveja. É cerveja. Pilsen. O resto é artesanal. Sim. E é um recorte bem superficial, assim. Muito superficial. Do que a gente Tipo, tem. saiu do paladar do básico ali do Pilsen, é artesanal, né? É bem esse o recorte. Você falou uma coisa que é muito engraçada, assim, que você falou que aqui, né? Você falou do negócio de churrasco. Se faz churrasco pra comer carne, reunir os amigos e tomar cerveja. Eu sou mineira. Lá em Minas, a gente faz churrasco pra tomar cerveja. Então, assim, e é real. Então, o André sabe disso. Tipo, ele vai a Minas, tem que tomar cerveja. Todos os botecos, qualquer bar, qualquer esquina, Coisa boa. qualquer esquina é cerveja. E aí, óbvio, né, que é muito tomar cerveja de garrafa, né? Então, assim, tem original, Heineken, essas todas básicas de sempre. Mas também começou uma introdução muito forte também. Então, hoje, todos os cardápios de qualquer boteco, igual você falou, de Minas, e tem todos esses tipos de cerveja que você tá falando. Tiro agora, eu já não chamo mais de artesanal. Mas tem... A partir de hoje não chama. mas tem todos esses, tem todas essas, assim, né? Então, mas é muito cultural. Porque pra nós, fazer churrasco é assim, vamos fazer um churrasco, tá? Cada um traz 1 quilo de carne, mas e a cerveja leva... a gente escolhe a marca da cerveja. Não, entendeu? Não vamos nem falar daqueles que levam Sim. aquela low profile e... Heinekenzinha gelada. Não, lá isso é triste, né, O pessoal brinca, Heineken só é ruim quando tem que pagar, né? É. Pago, né? O pessoal brinca, né? Mas, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando, já que trouxe essa parte do consumo, tu deve saber, não sei se é dado, nunca fui pesquisar. Fugindo da American Lager, que né, é a nossa Pilsen tradicional, existe hoje um segundo estilo, preferência do brasileiro? Saiu os dados de 2024 recentemente, os de 2025 ainda não saíram. Mas assim, American Lager é por óbvio, Claro. né? O American Lager é o tipo de cerveja mais consumido no mundo todo. Se a gente for, sei lá, pra Bélgica, a cerveja mais consumida é a Stella Artois. Sim. Né? E lá, um dos lugares que tem mais cultura de cerveja no mundo. Mas mesmo assim, a Lager, fácil de beber, leve, refrescante, domina. No Brasil, se eu não me engano, em 2024 ficou IPA em segundo lugar já. IPA? Que legal, aí cara. tu entende que de novo, o recorte é a ruptura, né? Sim, sim. Tu sai e tu quer tomar um negócio muito diferente do que tu tá acostumado a tomar. Sim. E aí, se eu não me engano, é IPA e Weiss, nessa sequência, assim. Eu imaginei que porque fosse. Weiss é muito porta de entrada, né? A minha primeira cerveja diferente foi uma Weiss. Acho que de muita gente, né? Sim. Tem aquele copo grande, bonito, com aquela espumona e tal. Chama atenção. Então, se eu não me engano, hoje fica American Lager, sem dúvida, em primeiro, IPA e Weiss. Talvez esteja trocado, Weiss e IPA. Eu não lembro exatamente de todo o anuário ali que saiu, porque sai muita informação, né? De consumo de vários estilos, sem glúten, low carb, sem álcool. Agora tem sem álcool com whey. Com cerveja proteica, cerveja uva. Então eu tomei uma cerveja assim um tempo atrás, podemos falar sobre ela depois. Mas Legal. assim, a gente entra muito nessa questão, né? De estilos que são bem de entrada. A Weiss é muito de entrada porque ela não é uma cerveja que vai causar tanto impacto, né? Vamos lá, completamente diferente de uma American Lager, uma cerveja que tem mais estrutura, mais corpo, é leve, ainda assim é leve, refrescante, fácil de tomar, para beber em calor, para beber no calor, em temperaturas mais baixas, como é o nosso caso no Brasil, vai muito bem. A IPA já é uma questão muito de ruptura, né? Assim, eu tomei Pilsen a vida toda, eu quero tomar. E o cara que toma IPA e gosta, ele naquele primeiro momento ele fica muito chato, né? A gente sabe que ele só quer tomar IPA, amargor, lúpulo, não sei o quê. Bruto. Ele fica com esse negócio. Ele vira bruto. E ele só fala nisso no intervalo de tempo, né? Uhum. Quando eu comecei a provar outras coisas, assim, em 2016, 2017, tinha um amigo, tenho ainda amigo até hoje, né? Frequenta a minha casa, inclusive. A gente trabalhava junto
E ele bebia muito cerveja lupulada, e papo e tal. E ele ficava enchendo meu saco, pô, tu precisa tomar. Porque eu sempre bebi muito cerveja, mas eu bebia tipo Pilsen, Weiss, assim e tal, né? Porque o meu primeiro contato com o IPA, que eu tinha falado pra vocês, eu falei, pô, isso aqui não tá certo, né? Achei muito estranho de início. É isso aí. E aí ele falava muito, não, tem que tomar IPA, tem que tomar APA e tal. E aí teve uma ocasião que nós fomos no shopping, eu e minha esposa, a gente foi fazer compras, almoçamos, e tinha uma loja de cerveja, Empório, num shopping lá em Caxias. E aí eu falei pra ela, tá, vamos ali, vamos provar essa parada, então... Já que tá aí, Não né? para de falar, vamos lá. E aí a gente desceu, a gente tomou uma APA na época. Daí eu cheguei pro menino que atendi e falei, meu, eu queria uma cerveja lupulada, mas eu não entendo muito, não, tipo assim, não me assusta, né? Eu quero uma coisa mais de boa. Dele, Sem tipo, ser tempero de galeta. vai de boa, assim, né? Não quero nada muito extremo, mas eu quero uma coisa diferente e tal. Aí ele me indicou uma APA, eu lembro muito, cara, eu e minha esposa, a gente fala disso com frequência. Ele serviu, a gente tomou um gole, e daí a gente se olhou, e daí a gente não sabia se estava gostando, mas estava interessante. A gente não conseguia parar de tomar. Já não tava tão ruim, já É, não era aquela sabe coisa, aquele já negócio, não tipo assim, tava não sei errado. se eu gostei, mas legal, diferente. Aham. A gente tomou, e cara, e ali, desse momento em diante, daí a gente começou a tomar muita coisa diferente. Que aí foi mais ou menos na época que eu falei, pô, vou trabalhar com cerveja e tal, vou pra esse mundo assim. E aí, essa questão bem da ruptura, assim, foi muito diferente naquele momento. E aí, que me abriu os olhos pra, tipo assim, pô, deve ter muito mais coisa que isso aqui, né? E daí eu comecei a ir atrás, ler, pesquisar e tal, com muita informação ruim que tinha na época, né? Informação muito torta, assim. Daí eu falei, pô, preciso estudar mesmo pra entender, né? E eu ia falar, eu ia puxar um gancho muito importante. Eu acho que tem. Vai dar tendel, mas tá tudo certo. Puxa, eu ia Eu perguntar. sou um pouco polêmico. E depois eu ia perguntar da geração. Não, eu ia falar que. Não é tendel, mas é assim, vamos lá. O vinho, ele tem um glamour. Não vou nem entrar em quantos tipo de vinho, receita e tal. Mas o vinho, ele tem um glamour. Não sei por qual motivo, não vou entrar nesse mérito. Que a cerveja talvez não tenha, por talvez ser um produto de massa. Mas a cerveja tem tantos estilos e tanta qualidade quanto, mas ela parece que ela não consegue. Posso estar errado, mas acho que a percepção local do Brasil ela não consegue atingir o nível do vinho. É, mas aqui eu Uhum. vou fazer um parênteses. É justamente porque é cultural, entendeu? É regional. Em Minas Gerais, você vai encontrar muito mais pessoas, consumidores, querendo tomar cervejas artesanais e descobrir o universo da cerveja. Vinho? E levando cervejas diferentes e até mesmo, vamos dizer assim, não é nem caras que eu quero dizer, Não, mas- cervejas mais prêmios para os eventos e para as situações do que vinho. Então é muito regional. Então você vai ver o mineiro, você vai ver muito mais exatamente isso, tipo, vai ver muito mais sommelier de cerveja do que de vinho em Minas Gerais. Mas o que tu. Mas como que tu assim, enxerga esse- de novo, é muito em função daquele recorte que a gente tava falando, né? Porque vamos lá, a cervejinha que todo mundo bebe, geladinha, gostosinha e tudo mais, sensorialmente falando, ela não tem muito pra entregar num contexto gastronômico diferente, né? Sim. Então, assim, realmente não faz sentido levar uma Brahma numa harmonização de uma entrada, dois pratos, uma sobremesa. Porque, cara, não vai Sim, funcionar. sim. E separadamente tá tudo muito bem, tá tudo muito bonito, mas Sim. no contexto ele não vai ficar tão legal. Então tem muito desse recorte, mas aquilo que a gente tava falando antes, se a gente pensar em toda a riqueza de aroma e sabor que a cerveja tem, ela pode muito bem estar à mesa. A gente consegue Claro. fazer coisas incríveis com ela. Mas tem muito essa questão no Brasil de que a cerveja é a bebida da balada, a bebida da festa, a bebida do churrasco, e não é a bebida pra estar na mesa, né? Então é muito. Isso é bem cultural nosso. Tem toda a questão de valor, né? Que parece que representa, porque as pessoas pensam na latinha de R$3,50, né? Latão em cima da mesa. Sabe? Um latrão de R$4,99. É isso aí. Se comprar 12, sai R$3,99 cada um. É esse o ponto. Tem muito esse recorte, né? Então, não parece que casa. E realmente, se a gente for pensar, tecnicamente falando, esse tipo de cerveja vai ser difícil de tu colocar ali. No máximo, tu vai conseguir colocar com uma entradinha, com uma salada, com queijo mais leve. Mas depois, cara, vai ser atropelada. Não tem muito o que fazer, sabe? Não tem profissional. Tem sommelier que dê jeito nisso, se ela tiver só isso à disposição. Às vezes, em alguns eventos que a gente faz, as pessoas pegam assim, ó. Ah, tem esses pratos aqui, tem a cerveja harmoniza. Não, só um pouquinho. Calma lá, Não que é. Né? A gente Não não tá é esperando assim. milagre ainda, né? A gente tem que estudar o cardápio antes, entender, escolher o que a gente tem de Claro, cerveja disponível claro. pra tentar entregar as melhores combinações, né, sensorialmente falando pra todo mundo. Então é justamente por isso, essa questão de que o recorte que as pessoas têm é a cervejinha gelada, da balada, da festa e pouco, né, glamurosa, pouca estrutura e tudo mais pra acompanhar. Mas, de novo, tem muita coisa que dá pra gente fazer e ela pode ser tanto ou mais versátil que vinho pra acompanhar comida. Tem um americano chamado Garrett Oliver, ele é o cervejeiro da cervejaria Brooklyn. Você já ouviu falar? Gigante, famosíssimo. Famosíssima, né? Famosíssimo. Gigante e tal. E ele escreveu um livro chamado A Mesa do Mestre Cervejeiro.
E ele é uma referência, né? Esse livro é considerado a Bíblia da harmonização de cerveja e comida. Olha aí, ó. Então Aí, ele Bueno, fala- ó. Legal. Aí, Então ele Bueno, fala- ó, Legal, é muito ó. legal. Cara, eu leio esse livro uma vez por ano, pelo menos, ou serve de consulta, eventualmente, né? E aí, ele é sommelier de vinho também, né? Pô, E ele fala muito sobre legal. isso, né? E aí, assim, ele fala, isso aí, palavras do Garrett Oliver, não do Rafael Cheruti, que a cerveja é muito mais versátil para acompanhar a comida do que o vinho. E aí ele cita alguns exemplos de jantares que ele organizou, onde um sommelier de vinho amigo, né, dele, chamava um profissional que ele respeitava, chamava para uma harmonização, lá 4, 5 pratos, ele escolhia uma cerveja, falava para todo mundo, e o sommelier parceiro de vinho escolhia os rótulos e serviam. E aí quem decidia eram as pessoas, né? E no geral as pessoas preferiam a cerveja porque ela encaixava de maneiras e chegava a pontos que o vinho não conseguia chegar, né? Por exemplo, eu já ouvi Legal. vários que sommeliers legal de isso vinho aí, hein? falando que, tipo assim, queijo com vinho, tu consegue fazer isso e aquilo, mas meio que chega num ponto que tu não consegue mais ir, né? E a cerveja consegue abraçar tudo isso com um monte de coisa que eu falei, fruta, erva, especiaria, né? Assim, sobremesa, né? Eu sei que vinho com sobremesa é uma dificuldade que os sommeliers de vinho têm. É, um vinho Daí vamos pegar um doce. vinho do Porto e tal. E aí, pô, olha o que a gente tava falando antes, cerveja com fruta, cerveja com chocolate ou com aromas verdade. e sabores que remetam, né? Então, assim, não estou dizendo que é melhor porque eu não domino o vinho para falar isso. Mas estou dizendo que a cerveja tem muitas Tem características, muitas possibilidades. possibilidades para isso. Então, as pessoas podem começar a olhar, né, a cerveja com mais carinho. É uma coisa que eu falo muito para cervejarias isso, né? É uma maneira da gente atrair novos consumidores pensando gastronomicamente, né? Coloca lá no rótulo a informação, sabe? A harmonização não é tipo assim, decorar uma lista de coisas, mas dá um norte pro cara lá, sabe? Dá um norte, assim, Como consumir? temperatura, pô, isso aqui vai bem com pratos mais leves, isso aqui vai bem com pratos mais condimentados, ou com carne, ou com, enfim, para dar um norte pro cara experimentar e falar, pô, legal. Porque todo mundo que eu já fiz a harmonização e a pessoa comeu e bebeu, e eu falei, tipo assim, ó, presta atenção como o amargor vai diminuir, como... Guiada, né? Guiada. Cara, sempre que eu fiz a harmonização guiada, assim, em evento, tipo assim, pega um queijo parmesão e uma IPA. Coloca tudo na boca, mastiga, coloca cerveja, espalha. Percebe como o queijo ficou menos gorduroso, percebe como o amargor diminuiu, percebe como nessa limpeza tu consegue perceber características do queijo que tu não percebia, sabe? Porque as pessoas também não prestam atenção, se ninguém falar pra elas, talvez elas não Sim. cheguem nisso, né? Então, assim, quando as pessoas experimentam esse tipo de combinação, fica muito mais fácil ela entender que ela pode colocar num momento que não seja o churrasco e a balada, né? Então ela tem essa versatilidade de fato. Que legal. Da hora, hein? Nossa, fantástico. Eu quero fazer uma pergunta agora do seguinte, a gente fala muito do consumo, né? O brasileiro, geralmente, em geral, ele toma mais cerveja do que vinho, enfim. Mas como que vocês trabalham agora, trabalham de fato com cerveja, como é que vocês enxergam essa questão que tá vindo muito forte dessa nova geração que não tá tomando álcool? E aí aqui entra o vinho, porque entra tudo, né? Aham, Impacta tudo. Então, tem vários estudos sobre isso, tem vários números sobre isso, né? O consumo de cerveja sem álcool, por exemplo, aumentou 500% de 25 para 24, por exemplo. É um número, poxa, muito expressivo, né? E a tendência é que aumente ainda mais em 2026. Algumas coisas não são muito corretas, na minha opinião. Por exemplo, fala muito que o jovem é mais saudável. Cara, na minha opinião, o jovem não é mais saudável, tá? O jovem bebe outras coisas, o jovem usa outras coisas, né? O jovem, no geral, não é muito mais saudável. Eu acho que... Até porque o jovem se entope de gordura de comida e fica em casa na frente do celular ou Assim, do videogame ou da televisão. a pessoa falava o consumo de cerveja diminuiu porque o jovem tá mais saudável. Cara, o jovem Depende. toma uma garrafa de corote e vai numa festa e bota 2 comprimidos debaixo da língua. Sabe? Então o jovem não está mais saudável, né? O jovem não está mais saudável. Eu acho que tem toda a questão, o momento econômico, assim, que a gente vive, né? Vamos lá, a galera tá saindo cada vez mais tarde de casa. Essa galera não tem grana para consumir alguns produtos. Então, assim, não é o jovem, né? Esse consumo de produtos low carb, sem glúten e não alcoólicos, eu acho que ele tá muito mais relacionado com pessoas da nossa idade, tá? 30 de mais. 30 mais, 35 mais, que estão buscando alternativas para não deixar de beber algumas coisas e conciliar com um estilo de vida um pouco mais saudável. Mas eu acho que não é o jovem, tá? Acho que não é o jovem que tá super saudável e não bebe mais cerveja. Alguns jovens migraram para outras bebidas, né? Destilados, Gin, essas energético, coisas. gin, drinks prontos e tudo mais. Mas o jovem não tá mais saudável e parou de consumir álcool. Talvez ele tenha migrado.
eventualmente por uma questão de preferência sensorial, de sabor, eventualmente por uma questão econômica, né? Porque às vezes é mais barato pegar um litrão lá de alguma E coisa apelo de mídia, né? misturada. Hoje o energético tá em alta ali. Sim. Na nossa época nós não tinha energético de 2 litros, era raro. É verdade. Hoje tu tem verdade. 300 marcas Até de porque na nossa época tomar energética era droga, né? Não, a mãe do cara dizia que tomar energético, isso que ia matar o cara. Ia Isso aí, matar a isso gente, aí. dava batedeira. Dizia que ia Minha estourar avó o coração no cara. Dava batedeira, dá batedeira, a minha avó falava, vai Vai dar, te matar. vai dar batedeira. Mas assim, a questão desses produtos, quem tá dentro da indústria, acho que tem que estar muito atento a esse tipo de produto. Concorrente, né? Porque senão tu tem que ter uma opção. Hoje a gente tem os bares da marca e a gente oferece cerveja sem álcool porque vende bem no bar, inclusive, tá? Acredito. Tem um movimento bom. A gente produziu cerveja sem álcool o ano passado, vendeu super bem, só que por uma questão de produção a gente tá sem e vai demorar, né? Porque, vamos lá, hoje a fatia esmagadora Claro. é a cerveja alcoólica, né? Sim, E a claro. cerveja sem álcool, ela tem uma representatividade, mas ainda, né, pequena dentro, principalmente uma micro cervejaria, né? Sim. Então, assim, são movimentos que a gente acompanha. A ideia é lançar, falando como cervejaria, né? A gente vai lançar algumas coisas esse ano, sem glúten também. E assim, eu sempre falo, eu tenho um lema no meu perfil que é todo mundo merece uma boa cerveja. Então, assim, se tu não pode consumir álcool por algum motivo ou tu não quer consumir álcool por algum motivo, tu também merece ter uma cerveja boa pra tomar e tá aqui junto com a gente, bebendo uma cerveja e batendo um papo. Se tu não pode consumir glúten, tu também merece ter uma boa cerveja pra beber naquele momento que tu quer estar aqui com a gente junto. Então, assim, eu gosto muito da inclusão nesse negócio, sabe? Que legal. É tipo assim, low carb, baixo teor alcoólico, zero, sem álcool, sem glúten, eu acho que é super bem-vindo. Eu recebo muito, daí tem muito na questão, cerveja sem álcool, não é cerveja, estão fazendo não sei o que com a cerveja. Eu sempre brinco, cara, ninguém vai bater na porta da tua casa e falar que é pra tu parar de consumir cerveja alcoólica e beber sem álcool. É simplesmente dar a opção Pra quem pras quer. pessoas. Exato. Eu não vou parar de beber cerveja alcoólica, mas eu acho super legal que tenha cerveja sem álcool. Eu fiquei 25 dias sem beber em janeiro. Cara, eu bebo cerveja não só pra chapar. É porque Eu gosta. gosto de cerveja porque eu gosto do sabor da cerveja, eu gosto, né, Sim. do sensorial, eu gosto do ritual, de tudo isso, né? Então é super válido que a gente tenha opções de todos esses produtos para Inclusive, o cara poder dirigir, tá com os amigos. Cara, hoje em dia tá... Cara, gravidez, tudo. doença. Eu postei hoje é quarta-feira, né? Eu postei segunda-feira, um lançamento agora, a Skol zero álcool, zero açúcar e sem glúten. Caramba. Aí geralmente, quando tem esse tipo de produto, cara, tem muito comentário no sentido, isso aí não é cerveja, isso não é cerveja, eu sou machão, eu não tomo cerveja sem álcool. É o que mais tem esse tipo de comentário, né? Mas, por outro lado, tem muito comentário, tipo assim, o cara comentou no último vídeo, eu tô com câncer, eu tô no tratamento, eu adoro cerveja, e, a Coroninha Zero lá, a Heineken Zero estão salvando minha vida, porque eu não quero deixar de beber cerveja. Da hora. Então, assim, tem um estigma também, porque esses produtos eram muito ruins no passado. Né? Esses produtos eram bem ruins no passado. Só que assim, tem cara que provou lá em 2008 e nunca mais bebeu e acha que é igual, Sim. né? 20 anos atrás, Esses produtos, quase. tecnologicamente, eles evoluíram muito, né? As cervejas das grandes cervejarias, elas têm um aparato tecnológico hoje que produz a cerveja normal e depois faz um processo chamado destilação a vácuo e tu retira o álcool. Né? Então, tu faz a cerveja igual, né? Fermentação de cereais e tu retira o álcool. É igual? Não é igual, porque o álcool faz parte do perfil do aroma e sabor de uma cerveja. Sim. E daí eu falo pra galera, cerveja sem álcool pode ser considerada cerveja? Não, não pode, é cerveja sem álcool, porque são dois produtos diferentes. Pela legislação, tu não pode chamar cerveja sem álcool de cerveja, é cerveja sem álcool, ou cerveja zero álcool, né? Porque são produtos que têm uma pequena diferença. Então, evoluiu muito. É que existe cerveja zero álcool, Sim. que é uma cerveja que pode conter até 0,05% de teor alcoólico, e a cerveja sem álcool, que pode conter até 0,5%, até 0,5% de teor alcoólico. São produtos diferentes pela legislação. Nenhum deles vai pegar no bafômetro. Eu ia fazer essa pergunta. Assim, tô me enganando na arrancada. Não, isso é Aí uma é coisa pra que a acabar, galera se fala tomar muito. cerveja sem álcool, você pegou na fome. Não, mas daí te então tem que enganando. tomar outra mesmo. Aí pra é perder. melhor. Aí tá pior que comer bombom de cereja com bombom de cereja. licor. Cara, uma cerveja sem álcool, que tem até 0,5, pode ter 0,3, 0,4, cara, geralmente ela tem menos álcool que um suco de laranja. Porque suco de laranja tem uma quantidade de álcool, né? Entendi. Então, assim, às vezes saem esses vídeos assim, estão te enganando, tem álcool na cerveja sem álcool, a indústria não quer que você saiba, essas coisas assim, né? Mas assim, tem vários testes disso com bafômetro e tal, porque vamos lá, a pessoa não toma a mesma quantidade de cerveja sem álcool que ela tomaria de cerveja alcoólica, Claro, certo? Ela não bebe.
vamos lá, a gente geralmente bebe mais quantidade justamente porque tem álcool. Porque a gente toma 2, 3, estaria satisfeito. Só que daí tem a questão do álcool, né? Eu fico mais alegre, eu fico mais simpático, Fico vocês rico. ficam mais bonitos. Ficou rico. E tudo, eu fico rico. Fico rico. E aí as pessoas vão bebendo mais. A cerveja sem álcool, tu bebe ali 2, 3 pra satisfazer tua vontade e meio que acaba por ali. Tu teria que beber um caminhão de cerveja sem álcool, não ter comido, beber isso em um intervalo de tempo muito pequeno pra ser pego no bafômetro, pra cruzar de alguma forma. Então não pega no Entendi. bafômetro. Ah, bom. Já Perfeito. clareou, já Clareou, clareou, agora já eu clareou, entendi. já clareou. Xane, quanto tempo temos aí? Rapaz, mas já passamos de 1 hora. Quase 1 hora. Legal, Não, 59 é 1 hora. Eu vinha falando com o Bueno no caminho, Quase. comecei a fazer um monte de perguntas, eu falei, cara, eu falo pra caramba. Então, fica tranquilo. Aí, Bueno, vamos ter que trazer esse guri de novo. Não, porque é muito legal, né? A gente desmistificar algumas coisas, porque é o que a gente fala aqui na Voz do Churrasco. É um podcast de capacitação e educação para o ecossistema do churrasco. E gastronomia. E gastronomia. Tudo isso tá envolvido, né? Porque não me fala um churrasco que não tem cerveja, ou não tem um vinho, ou não tem um, né? Então, tudo se completa, né? Mesma coisa na gastronomia, na mesa, que nem você tá falando, a cerveja pode estar na mesa. Então, é muito importante a gente trazer todos esses conteúdos pra gente trazer esses esclarecimentos, né? Do que é a cerveja, porque a gente nunca para pra pensar. É, e conhecimento nunca é demais, ainda mais algo que é do dia a dia da gente, né? Porque é do dia a dia. A gente, cara, tu vai ter sempre uma cerveja pra fazer uma comida, pra fazer. Eu sou super adepto. E é bom as pessoas poderem terem acesso a essa informação de forma gratuita. O nosso podcast tá aí pra todo mundo nos streamings, né? YouTube, Spotify, Instagram, e no teu perfil. E, cara, e conhecimento nunca é demais. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai consumir, melhor a gente vai poder cobrar, porque os produtos sejam bons, né? E ruins. Claro, Os claro. ruins vão acabando menos demanda, então eles acabam natural, como qualquer outra indústria, né? Como qualquer outro produto. E a gente vai desmistificando várias coisas. Eu mesmo, esses dias, falei para um amigo nosso que veio falar de uma cerveja sem álcool, sem glúten, não sei o quê. E aí eu virei para ele e falei assim, eu acho que o público para essa cerveja são os homens, que de fato gostam muito de cerveja. Eu falei assim, porque eu tomo cerveja porque tem álcool. Eu falei, eu não vou engordar as calorias da cerveja se não tiver álcool. Pra mim não serve, entendeu? Mas assim, ou te ouvindo, pra mim não fazia sentido, mas é porque no meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista muda a minha realidade. Então, só que aí te ouvindo falar agora, tipo, pô, pro cara que é um apaixonado pelo sabor da cerveja, realmente, cara que gosta da cerveja, realmente, ele poder, no meio de uma doença, igual você falou, ele poder sentir pertencente àquela roda ali, porque não fica deslocado, porque tá tomando a sua cerveja sem álcool, faz todo sentido. Vou deixar de ter preconceito. Acabei de deixar meu preconceito Legal. com a cerveja sem álcool e 0 álcool, porque pra mim era assim, eu tomo porque tem álcool. Eu vou te dizer, eu Mas migrei pra Apesar de sem gostar do glúten. sabor. Liguei pra sem glúten. Pá, pra Mas mim é. mudou a vida. A sem glúten, assim, a sem glúten tá crescendo muito. Mudou minha vida. E boa parte dos consumidores de cerveja sem glúten não são pessoas que têm problema com glúten. Não, não. Sim, Porque a cerveja sem glúten, ela tende a te estufar menos, é a isso. pesar menos e Ah, tal. no churrasco tu toma... Meu, tu não pega- fica aquele... Tu vai em supermercados grandes, assim, épocas de final de ano, cara, tá faltando cerveja sem glúten nas prateleiras. Porque muita gente que pode tomar cerveja com glúten normal, Convencional. tá migrando porque essa questão de beber em mais quantidade. Geralmente é um produto que vem atrelado a menos... Tipo, vamos dar um exemplo da Stella Artois, Sim. que acho que é a mais vendida no Brasil hoje. Menos calórica, menos teor alcoólico e mais leve. E um puta produto. Puta produto. A douradinha é top. É bem legal. Então, assim, dá pra conciliar essas coisas, né? Antes eu falei das cervejas sem álcool que melhoraram. As cervejarias pequenas, as artesanais, elas não têm essa tecnologia para fazer a cerveja com destilação a vácuo, né? Então, é um pouco mais complicado. Só que a alternativa que as pequenas cervejarias têm é justamente indo ao encontro daquela questão de riqueza de aromas e sabores. Então, tu faz uma IPA sem álcool, tu tem muita informação sensorial legal para tirar aquele gosto de cerveja sem álcool. Quando eu falo gosto de cerveja sem álcool, eu falo remetendo àquelas cervejas ruins do passado. Sim, aquele Sim, retrogosto. Tinha aquele gosto mais adocicado, o gosto de mosto, né, antes de fermentar. Porque a cerveja sem álcool, né, que é a cerveja zero, só para esclarecer, a cerveja zero álcool, ela é feita exatamente nesse processo que eu falei, produz normal e retira o álcool, zero álcool. A cerveja sem álcool, que pode ter até 0,5, geralmente ela é usada uma levedura específica ou um processo chamado de fermentação interrompida.
começa a fermentar, fermenta um pouquinho, baixa a temperatura, tira a levedura, daí ela fica até 0,3, 0,4 de teor alcoólico, né? Só que nesse processo ela vai ter muito dulçor residual, vai ter muito esse gosto de mosto, que é o líquido açucarado antes da fermentação. As cervejarias pequenas, né, as micro cervejarias, elas estão usando desse artifício de incrementar a cerveja. Faz uma IPA, que aí tu vai ter lúpulo para mascarar aquilo. Isso. Cervejas, a melhor cerveja sem álcool do mundo em 2025 foi uma cerveja brasileira, uma sour com adição de melancia. Que irado. Cerveja fantástica. Foi a melhor cerveja sem álcool do mundo em Tu me 2025. manda no WhatsApp qual que é. Mano, tu consegue comprar, eles estão com 2 pontos de venda em Porto Alegre, eu acho. Olha aí, Manda eu depois. adoro sour, né? É bem legal, assim, é uma surpresa mesmo. Nós estivemos em Curitiba no We Are We Bastards. Bastards, Ah, legal, legal. no Sour Festival, Fucking Sour, acho que era. Aham. Irado, cara, da hora. E assim, cara, é um produto foda mesmo, é muito legal. Ou então, cervejas com café, tipo assim, stout, eu já vi algumas stouts sem álcool, com café. Tanto tem informação do malte torrado, aquela coisa toda, café, chocolate, com café, né, fruta mesmo, tem aroma de café não torrado, assim. Então, as cervejarias pequenas, como elas não dispõem dessa tecnologia que é caríssima, né, para fazer a destilação a vácuo, elas vão para essas questões. Top. E aí, a melhor cerveja do mundo, em 2025, foi uma cerveja produzida com 0,4 de álcool, se eu não me engano, ácida, azeda, né, com melancia. Que Bem da legal, hora, bem hein? legal. Pô, Então, conhecimento muda a vida do cara, hein, Bueno? imagina, tipo assim, Ah, amanhã tu não pode beber cerveja por algum motivo. Porra, é muito legal que tu possa ter uma cervejinha da hora pra beber, né, numa condição ou no momento que tu não quer, né? Então, acho que faz muito sentido falar. Eu falo bastante sobre cerveja sem álcool, né? No meu perfil, porque eu acho que, cara, tem que dar opção pras pessoas, tem que dar oportunidade pras pessoas tomar, seja, né, não quero ou não posso, né? Sim. Enfim, todo mundo merece tomar uma boa cerveja, como eu costumo falar sempre. Acabei de entender e desmistificar. vamos trazer ele para um próximo? Com toda certeza. Ele e o Bueno juntos. Pode ser, eles descem de Caxias juntos. Falar de defumação e... Vai ter churrasco. Eu acho que... Ó, na verdade, a gente eu tô devendo um, né? Na Tô verdade, devendo a um gente- lá no Marcelo. Na lá. verdade, a gente Podia juntar um podia lá, né? gravar um lá, né? A chefe tá aqui, ó. A chefe tá aqui, ó, nos bastidores. A né? gente podia gravar um lá Libera. com o Bueno no... O Marcelão no e ele. Fitzmo. Cara, lá é legal, hein? É isso, tá fechado, tá gravado. Eu Tem que costumo ser lá falar por- que tá gravado. tem que ser aí não depois dá pra do- voltar atrás. Tem que ser lá por abril. Sim, porque antes disso, né? Não tem como, temos Não a tem websérie. como. Estamos- Xane, presente pra esse jovem? Claro que temos presente pra esse jovem, mas tá tudo lá os presentes pra esse jovem. Ah, uma participação especial aí. Participação especial do BBQ Bueno. Nas horas vagas, ele é auxiliador. Ele é auxiliar de estúdio. Ele é auxiliar Tudo do isso? estúdio. Tudo Ó, isso? Esse aqui, ó. E o pão de alho dele. Ah, eu tá Ah, no o pão de cenário. alho tá no cenário. Aqui, ó. Tem presente ao Capitã, Presente da Barão. pra você. Posso abrir já? Posso abrir? Claro, Pode, é tudo por teu. favor. Aliás, abre pra mostrar. Já provou? Muito bom. Provei, já provei. Muito legal. Pô, legal. Muito legal. Cara, vou ter que. Sem glúten, fazer sem um churrasco, lactose. Aí Vai. você fala pra mim, mas se for pra comer sem glúten, Aonde sem que eu- pra onde que eu lactose. aponto? Pra onde que eu aponto? Lá, ó. Muito legal, muito legal. Depois você come e harmoniza com uma cerveja pra nós? Claro que sim. Obrigada. Olha aí, da hora. Faz um vídeo e me marca em collab. Pronto, pedi Matezinho, ao matezinho. vivo. É essa que nós estávamos tomando hoje. Muito boa, muito boa. A gente é cliente, na verdade. Eu e minha esposa, a gente toma bastante marrom. Boa. Tem para, geleia não aí para também. de ser coisa aqui dentro. Ah, essa aí é defumada. Ah, legal, legal. Vamos ter que fazer um combo de tudo no final de semana. Isso aí. Aí, ó. E temos aqui mais um presente. Alcança, por favor, o pão do cenário atrás de você. Ó, vira, pode pegar ele, é teu aí. ó. Ele é seu. Aqui? É. Ah. Esse, esse já, pão é posso, seu. já posso mostrar lá. Esse é o seu presente. Muito bom. O cenário. E, claro, uma Peraí, deixa faca. eu colocar Aqui. Eu tô me atrapalhando com tanta coisa aqui. Enquanto ele fica organizando, e vamos agradecer os nossos Presente do Dom patrocinadores. Cássio. Olha aí. É, essa aí é... Dom Cássio mandou aí. Não tenho nem roupa pra isso, eu acho. Ah, deve ter uma cerveja boa pra. Ah, com certeza. Deve ter uma cerveja boa pra acompanhar Cara, o cerveja- churrasco. Cerveja boa. Vamos ver qual que é. Pra Olha aí, hein? acompanhar o Cerveja boa, o não churrasco. falta. Olha, eu, se fosse você, já que você não tem roupa pra ir, eu te monto a cena. Um pãozinho do Zinho sendo cortado com a faca Dom Cássio, E a com a farofa e o olha aí, capitão do uma lado, geleiazinha. harmonizando a geleia. E você falando qual cerveja que harmoniza melhor com todo o kit da voz do churrasco. Imagina eu ter que fazer esse sacrifício. Olha aí, hein?
Bah, essa é linda. Que linda, cabo, hein? É o Cabo Caixão, essa aí. Linda demais. Linda. Aliás, não Demais. temos marca de cerveja parceira no podcast. De repente, lá na sua cervejaria, vocês podem pensar numa Olha aí. cerveja que tem a cara da Voz do Churrasco. Olha aí, podemos, Red Ale, né? Já nem- podemos estar conversando sobre. Lembrando que, olha o que é o combo. Então, ela tem que harmonizar com o pão, tem que harmonizar com a geleia. Eu acho que tu fez isso de propósito, né? Ah, tu não conhece a Cris aqui. É que assim, ó, eu não perco a oportunidade. E o Dom Cássio me inspira, como diz o André, porque eu dou umas facadas. Não, mas, cara, eu sou fã da cerveja. A Red Ale de vocês é de verdade uma das minhas cervejas favoritas. É sério mesmo. Ah, legal. É É sério, real não é mesmo, é mentira. real. Aquele um- dia eu levei não sei quantos litros lá. Ah, É tu levou verdade. mesmo, né? É, levei. Cara, Não, e na hora que ele produto- viu o stand de vocês, ele falou, nossa, eu preciso ir lá no stand, porque eu adoro a cerveja dos meninos. A Aham. gente tem, é um produto, né? Obviamente a cerveja que a gente mais vende é a Pilsen, né? Como toda É, cervejaria, mas né? Sim. é normal. Mas a Red Ale é um produto que a gente tem um carinho muito grande, muito por conta, né, dessa questão técnica envolvida, qualidade, repetibilidade, tantas premiações, né? Imagina, a gente ganhou um prêmio com uma cerveja inglesa, né? Com um tipo de cerveja da escola inglesa em Londres, né? Ô, Então, foi assim, lá na casa dos caras derrubar eles. É muito Que legal. relevante, assim, né? Então, a gente tem um carinho bem grande por ela mesmo. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? @Cherutson, Cheruti, CHERUTI, SOMM de sommelier, Tá Instagram, YouTube. Show. Estou lá. Sou super acessível, a galera quiser mandar mensagem, eu respondo todo mundo no direct. Nos comentários dos vídeos eu não consigo, porque é muita coisa. Muita Mas no coisa. direct eu respondo todo mundo, a galera me pede, vou fazer um churrasco para 50 pessoas, qual cerveja tu acha melhor, Brahma, não sei o quê. Respondo. Um monte de perguntas assim, é legal, a galera manda esse tipo de Legal. pergunta. Isso aí. Respondo todo mundo. Isso aí. Nossa, isso tô aí. É isso aí, então sigam, acompanhem. E se você ficou até agora Eu também... não falei dos Calma. patrocinadores. Ah, tá. Calma, se você ficou até agora Fica- também, siga, acompanhe, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e encaminhe para o maior número de pessoas. E claro que tudo isso Ah, Não aconteceria eu tô se apressado hoje, tô apressado aí. É o Capitã, melhor farofa do Brasil, GR Group, assessoria financeira, assessoria jurídica, Zinho, primeiro pão de alho do Brasil, Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o selo Capital Mundial do Churrasco, nosso novo parceiro aí. Temos também Lenscorp, temos Frigorífico Borrússia. Olha, Cristiane, Cher Churrasqueiras, Barão Erva Mate, é um time de peso aí. 2026 vem forte, né? E os apoiadores, Marcelo Bolinha, Dom Cássio Elaime, Asiana, Red Bull, Facapicor e, obviamente, estamos nos estúdios Combo. é isso aí. É isso aí? E, né, acompanhem aí, vocês já devem estar acompanhando nas redes sociais, a Voz do Churrasco na Estrada com Marcelo Bolinha. Então acompanhem, a gente já tá soltando alguns conteúdos aí, mas aguardem porque o primeiro episódio vem em breve. Isso aí. Chiruti, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Aula. Seja sempre aula. muito bem-vindo, É. as portas estão abertas. Aula. Sempre que quiser voltar, não precisa ficar esperando convite. É. Agradeço bastante o convite, agradeço o espaço. Eu acho que é muito legal a gente ter espaço, né, para falar de cerveja e desmistificar algumas coisas que existem nesse recorte pequenininho da cerveja no Brasil. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Pessoal, obrigado. Um grande Até a abraço e até o próximo.